Bom, pessoal, no vídeo passado a gente aprendeu a como se conectar com o banco de dados, ali entender para que serve o application.properties para fazer essa conexão, passar alguns dados para essa conexão. Já criamos nossa interface de comunicação aqui no repository, onde a gente trabalhou o conceito de herança, onde a gente pega essa interface aqui, passa o tipo da nossa classe de nome de entidade, que a gente também só aprendeu a fazer a realizar algumas anotações nela para ela poder ser mapeada para o banco, o tipo do ID, e só com esse contexto de herança a gente tem acesso a vários métodos dessa interface que a gente também já trabalhou no vídeo passado, alguns como Find by ID e o Find All, que a gente tem acesso a queries já automáticas que essa interface nos traz. Isso aqui é muito bom. No vídeo passado eu abordei um tipo de dado que esse tipo Find by ID retorna, que é o optional, que é esse tipo aqui. Ele é um tipo genérico e a gente passa um tipo para ele. O I eu deixei para vocês pesquisarem, mas eu vou explicar aqui um pouquinho do contexto dele, para que ele serve. O nome, eu acho que já fica bem, assim, bem explicativo sobre o que trata. É um optional de usuário, ou seja, quando eu executo o meu método find by ID, passando esse ID aqui, meu usuário pode ou não estar cadastrado com esse ID. Ou, como eu posso dizer melhor, tipo, não pode existir um usuário com esse ID. A gente passou um ID e por acaso não existe no banco um usuário com esse ID. Aí, em vez de voltar um usuário nulo, a gente retorna o optional, que ele pode ou não conter um usuário. E como a gente faz essa verificação? A gente vai pegar, por exemplo, dar um if aqui e posso pegar esse meu usuário retornado, que ele já vem alguns métodos desse tipo optional. Por exemplo, esse isEmpty, que é para falando, esse usuário está vazio, que é aquele contexto, ele pode ou não retornar um usuário. Isso aqui retorna um booleano. Se ele tiver vazio, quer dizer que não existiu. E a gente pode trabalhar algumas coisas, por exemplo, o get, como a gente já trabalhou no vídeo passado. Esse get é para justamente pegar o retorno, o tipo desse optional, que seria um usuário. E a gente tem vários outros métodos, como por exemplo, isPresent, que em vez de ser vazio está alguma coisa presente. E é nesse contexto que a gente vai trabalhar com esse optional. Aqui nesse meu usuário eu vou dar um ponto get, que é para retornar ele, ou eu posso fazer algo melhor. Quando eu comecei a aprender, eu usei muito isso, eu entendi o optional, e entendi que esse find by ID retorna um option, e aqui eu tenho alguns métodos também desse option. Então, por exemplo, um que eu usei muito quando eu estava aprendendo é esse or else. Eu posso retornar, por exemplo, nulo, ou alguma outra coisa, fazer alguma verificação. Isso aqui no contexto de aprendizado eu usei muito para entender essa questão tal, mas isso aqui não é muito usado no dia a dia. Só para entender, vamos entender esse contexto o seguinte. Aqui eu realizo o método find by ID. Se ele encontrar o usuário, ele retorna o usuário. Se ele não encontrar, ou seja, or else, ele vai atribuir nulo a esse usuário. Ou alguma outra verificação, algum outro atributo, qualquer coisa que você pode passar por aqui, caso não encontre o usuário com esse ID. A gente vai deixar por enquanto assim e vamos retornar simplesmente o usuário. Se esse usuário for nulo ou não, a gente vai saber, vai aparecer lá. Bom, pessoal, continuando nosso CRUD, eu acho bom agora a gente fazer o seguinte, a gente criar um método para a gente conseguir cadastrar um usuário no banco. E a gente vai chamar de, por exemplo, add user. Um exemplo, beleza? E o que esse método vai receber? Ele vai receber um usuário. Usuário. Beleza? Pronto. Vamos tratar aqui também como alguma regra de negócio. A gente não pode cadastrar dois usuários com o mesmo e-mail. Um exemplo. E o que a gente vai fazer com isso? Então, a gente tem que verificar se esse meu usuário, o e-mail desse usuário, já existe dentro do nosso banco de dados. E uma coisa que a gente faz
Entrando aqui no repository, a gente também pode escrever métodos da gente, métodos personalizados, métodos que a gente cria. E eu vou retornar um optional, como a gente já trabalhou, já expliquei como funciona de usuário. E uma coisa muito legal, através do nome do método, essa minha entidade aqui, o JPA, o Hibernate, ele já consegue executar uma coisa automática para a gente. Por exemplo, nosso método aqui find by email, ele se parece muito com o método aqui find by ID, o nome, no caso. E ele funciona o seguinte, só por esse nome aqui find by, ele já nossa interface aqui, o JPA e o Hibernate já entende esse comando aqui e vai tentar acessar a nossa tabela lá de usuário e buscar pelo atributo esse aqui, o e-mail lá. Nosso usuário aqui tem um atributo chamado e-mail, beleza? Esses nomes têm que se coincidirem. E aqui a gente passa o quê? Por exemplo, um string e-mail. O que esse método vai fazer? A gente passa o e-mail para ele e ele vai buscar na nossa tabela de usuários alguém com esse e-mail. Se isso aqui não voltar vazio, quer dizer que não existe. Se voltar com alguma coisa, quer dizer que já existe alguém com esse e-mail. Beleza? Então vamos trabalhar isso aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui nosso usuário. Vou fazer o seguinte. Ou melhor, eu vou fazer uma condição. Se eu vou chamar nossa interface de comunicação, usuário repository, ponto, find by email, nosso método que a gente acabou de criar, e vou passar esse meu usuário, ponto, get email. Beleza? Esse meu método aqui, ele vai buscar no banco algum e-mail. E o que eu vou fazer? Ponto. Se tiver vazio, ou seja, não existe usuário com esse e-mail, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse usuário, eu vou criar um novo usuário, na verdade, usuário. Vou chamar de novo usuário, melhor. E vou criar um novo usuário com esse e-mail, com esses dados, ou seja, usuário.getID, usuário.getNome, usuário.getEmail e usuário.getSenha. Nós criamos esse novo usuário aqui, beleza? E a gente vai retornar ele. Não, calma. Já ia até esquecendo. A gente precisa salvar no banco esse novo usuário. A gente acessa a nossa interface e já tem um método aqui, ó, .save, que ele vai salvar a nossa entidade. Então eu salvo um novo usuário, beleza? A gente salvou no banco, a gente já pode retornar ele, que no caso é o novo usuário. A gente retorna ele. Caso a gente execute esse método e encontre algum usuário com esse e-mail, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um return null para a gente poder só mostrar como acontece caso ele ache. Beleza? Bom, criamos nosso método aqui de cadastrar usuário, de ID user. Eu vou até mudar o nome. Cadastrar usuário. Cadastrar o usuário. Beleza? Bom, fizemos nosso método. Vamos acessar agora o nosso controller e vamos criar um endpoint para esse método. Eu vou dar aqui um public usuário, cadastrar usuário, e eu vou passar um usuário nesse meu método, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou declarar um novo usuário, e que ele vai acessar o que? Nossa interface, nosso service, no caso, melhor. E temos o método aqui, cadastrar usuário, passando esse usuário que a gente acabou de receber. Porque a gente pode ver o retorno nulo, caso isso aconteça. Tá dando um avisozinho aqui que pode tal, mas a gente pode fazer isso. E agora a gente tem o que? Mapear para os nossos verbos HTTP, que nesse caso aqui é um verbo post, de cadastrar. A gente vai criar algo novo no nosso banco. Então a gente dá um post. Eu vou deixar sem nenhum caminho, porque assim que a gente vai acessar a barra usuários com o método post, a gente pode já executar esse método aqui, beleza? E a gente precisa fazer uma coisinha aqui a mais também. Tá vendo esse meu usuário aqui?
A gente também tem que fazer uma anotaçãozinha para ele, para a gente entender que a gente quer receber ele, entendeu? A gente faz aqui um @request body. Essa anotaçãozinha aqui está dizendo o seguinte, olha, eu quero o corpo body da minha requisição, request body, quero o corpo da requisição, beleza? Com isso, a gente consegue pegar o corpo da requisição e atribuir a esse usuário. Ah, mas como assim corpo? Como assim tem partes de alguma requisição? Bom, eu acredito que nosso método já tenha concluído. Eu vou rodar aqui a aplicação para mostrar para vocês. Bom, a aplicação já está rodando. Eu vou acessar aqui o Postman para a gente ver melhor isso aí. Aqui no meu Postman, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova requisição, vou passar o localhost, que é a nossa máquina, na porta 8080, que o Spring roda, vou passar usuários, beleza? Aqui eu vou acessar o método post, que é o nosso método, e aqui o seguinte, tá vendo aqui que nossa requisição tem duas partes, no caso é o headers, que é o cabeçalho, ou cabeças, e o body, que é justamente o corpo da nossa requisição. E esse corpo pode ter vários formatos. A gente vai deixar aqui em raw e formato JSON. Tem formato HTML, XML, text, e a gente vai mandar ele em JSON, que é justamente o formato que a gente manda nossas requisições. Como é que a gente faz? A gente clica aqui nesse campo, abre chaves e fecha chaves e dá um Enter. Ele já vem para cá. E a gente tem que mandar as informações do nosso usuário. Ok, eu vou mandar o nosso nome, que eu vou usar o meu como exemplo, como Pedro, vírgula, quebra uma linha. Vou mandar nosso e-mail, por exemplo, pedro@gmail.com, vírgula, e vou mandar nossa senha. Esses nomes aqui têm que estarem iguais ao da nossa classe, usuário que vai receber. Aqui tem nome, e-mail e senha. E por que eu não estou passando o ID lá? Porque o nosso ID é gerado automaticamente, então não precisa ser passado, beleza? Aqui no nosso controle a gente está recebendo esse usuário, então os nomes têm que estarem batendo. E nossa senha eu vou botar 1234, só para testar. Estamos batendo aqui tal com o nosso usuário e vamos executar, dando send, que é enviar. E tá vendo aqui que a gente deu um 200, que é um status code dizendo que deu certo, e aqui ele já retorna o nosso usuário com o nosso ID que foi gerado pelo banco. Se eu tentar gerar de novo, será que nossa validação vai funcionar de não poder cadastrar com o mesmo e-mail? Deixa eu tentar coisar de novo, ele não retorna nada, ou seja, nulo. A gente pode tratar isso aqui melhor depois, mais para frente é um assunto mais avançado, mas a gente retorna nulo e funcionou. Se eu botar aqui pedro1@gmail.com, ele vai conseguir executar, vai criar um novo usuário com ID agora 2, alto, e está funcionando nosso endpoint de cadastrar usuário. Se eu vim aqui agora, mudar para o método get, passar o usuário /todos, a gente vai ter acesso aos nossos dois usuários que a gente acabou de criar. Muito legal, né? E se a gente acessar aqui o log, a gente consegue ver justamente o Hibernate fazendo nossa comunicação com o banco de dados aqui pelo SQL automaticamente, sem que a gente precise mapear ou fazer isso. Então é isso, pessoal. Nosso vídeo de hoje foi esse. No próximo vídeo eu vou explicar a vocês melhor esses tipos de resposta que a gente tem aqui, os nossos endpoints. Um tipo de respostas melhor do que a própria entidade ou atributo. E no próximo vídeo vamos criar mais um método aqui do nosso CRUD e eu vou explicar melhor um tipo de retorno para vocês. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e valeu!